Você tem que ser muito sábio com aquilo que Deus te dá. Não só com recurso, mas com toda a vantagem que Deus coloca nas tuas mãos, com toda a autoridade que Ele coloca nas tuas mãos, com todo o poder que Ele coloca nas tuas mãos. Porque é aí mesmo que você vai ser provado. Porque as pessoas pensam assim: não, eu posso fazer o que eu quero. Sim, você pode fazer o que você quer, mas a Bíblia diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não é porque você pode, que você tem o poder de fazer, que você deve fazer. Entende? Então você quer comprar algo, você tem que saber se aquilo ali é realmente de Deus para a tua vida. Caso contrário, eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: a viagem que era para ser barata, fica cara. Tem viagens que se tornam caras, sabe por quê? Porque elas foram fora da direção de Deus. Você fazer uma viagem fora da direção de Deus se torna cara para você, se torna um problema para você. É que nem você decidiu, sabe, Deus tinha falado para você não viajar, daí você viaja, o carro quebra no meio do caminho. Uma viagem cara, desnecessária. Poderia ter ouvido a Deus, mas não ouviu. Quando você foge de Deus, você sempre tem que pagar a sua própria passagem. Mas quando Deus te envia, Ele paga a passagem. Quando você vai pela própria conta, você paga. Jonas teve que pagar. O favor de Deus não estava sobre ele. Eu estava hoje pela manhã meditando numa palavra. Vou falar inclusive sobre isso na oração da noite. João 21. Olha que interessante, Gediel. Jesus, quando encontrou Pedro pela primeira vez, o que Pedro estava fazendo? Estava pescando, porque essa era a carreira dele, a empresa dele, os negócios dele. Daí o Senhor disse para ele, depois de ter feito o milagre: agora você não vai ser mais pescador de peixe. Você não vai mais ficar na frente dessa empresa. O que você vai ser? Pescador de homens. Daí lá no Evangelho de João, capítulo 21, o que Pedro tinha feito? Estava voltando para a empresa. Estava voltando para os velhos hábitos. Estava voltando para um lugar que Deus tinha tirado ele. Deus tinha tirado ele daquele lugar, mas ele queria voltar para lá. A gente sempre tenta voltar para lugares que a gente conhece. A gente sempre tenta voltar para lugares que a gente já está familiarizado. Mas olha a sacada do Espírito. Pedro estava lá pescando, estava ele e um detalhe. Quando Deus dá uma liderança para você, você tem que entender que você é influência sobre outras pessoas. E Ele influenciou outros discípulos para irem com Ele. Você vai ver Natanael com Ele lá, você vai ver Tomé, você vai ver os filhos de Zebedeu, estavam tudo na desobediência. Estavam tudo lá pescando, não era errado pescar. É que eles estavam pescando para ganhar dinheiro. E o Senhor já tinha tirado eles disso. Agora olha que interessante essa palavra. Eles estavam lá pescando, e a Bíblia diz que eles não tinham pescado nada. Sabe por quê? Porque eles estavam fora de uma direção. Quando você está fora de uma direção, meu irmão, você pode fazer até o que você sabe fazer bem, não vai frutificar nas tuas mãos. Daí, quem é que aparece na praia lá? Jesus. E o que Jesus diz para eles? Jesus dá um grito e diz assim: joguem a rede para o lado direito do barco. Jogar a rede para o lado direito? Vamos fazer isso então, vamos jogar a rede para o lado direito. Jogaram, pegaram muito peixe e reconheceram que era o Senhor. Pedro então se joga na água, porque devia estar só de cueca, sem roupa, não sei. E quando ele vem para a margem, Jesus estava preparando alguns peixinhos. O Senhor chama Pedro e diz assim: Pedro, senta aqui do meu lado, vamos conversar um pouco. Tu me ama? Sim, eu te amo, Senhor. E o que o Senhor disse para ele?
cuida das minhas ovelhas. Volta a pescar, mas não a pesca dos homens, vai pescar almas. Eu não quero que você volte para a empresa, Pedro. Eu quero que agora você cuide das minhas ovelhas. E o Senhor disse para ele 3 vezes isso: cuida das minhas ovelhas, tu me ama, cuida das minhas ovelhas. Sabe o que o Senhor estava fazendo naquele exato momento? O Senhor estava fazendo um redirecionamento profético nos passos de Pedro. O Senhor estava trazendo ele de volta para o propósito. Aleluia. Às vezes nós estamos pagando um preço muito alto, porque estamos fora da direção de Deus, estamos em desobediência. Estamos fazendo uma coisa que Deus não nos chamou para fazer. Às vezes Deus não te chamou para algumas coisas e você está tentando. Eu quero que você entenda uma coisa: você vai se dar bem naquilo que Deus disse para você se dar bem. Outra coisa que eu aprendo é que a nossa desobediência cria tempestade para outros. Jonas estava dormindo no porão enquanto os marinheiros lutavam pela vida. Quando você está fora do lugar que Deus te designou, as pessoas ao seu redor, sua família, seus negócios, sua equipe, acabam pagando o preço pelas tempestades que você atraiu. Ou seja, tem que pensar bem, hein? Diga para o irmão que está ao seu lado, tem que pensar bem. Tua desobediência vai trazer problema para todos, não é só para você, é para todos, da tua casa. Vai trazer problema para todo mundo. Os marinheiros não estavam em desobediência com Deus, mas Jonas estava. Por isso que andar com um desobediente é pepino. Às vezes nós nos conectamos com pessoas que trazem tempestades para a nossa vida. Tem conexões que podem até ser benditas, mas se elas conectarem a você, se tornam tempestade. Por quê? Porque não são propósitos de Deus para ti. E sabe, é tão fácil a gente entrar numa tempestade. É tão fácil você, sabe, se envolver com o problema dos outros, com a luta dos outros, com a causa dos outros. E sabe o que eu aprendo aqui? Que mesmo esse profeta sendo um profeta ungido de Deus, poderoso, a desobediência cega os sentidos. A pessoa não vê. Ela fica cegada. Ela fica totalmente cegada porque a desobediência produz exatamente isso. E enquanto você não abrir os seus olhos, você dorme espiritualmente. Foi o que Jonas estava fazendo, dormindo espiritualmente. Ele estava dormindo lá, fisicamente e espiritualmente. É por isso que nós precisamos de discernimento, para distinguir entre uma tempestade de ataque, que é maligna, que deve ser repreendida, de uma tempestade de correção. Essa tempestade não era maligna. Diga comigo, tempestade de correção.